O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage. São José Almeida. Helena Pereira. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 13 de novembro, e passo a citar 2 tweets escritos na quarta-feira, dia 11. Por volta das 11h30 da manhã, Rui Rio escreveu o seguinte: sobre o avanço do fascismo nos Açores, o que temos hoje, alguma novidade especial? Mais ou menos uma hora depois, por volta do meio-dia e meia, André Ventura escreveu: hoje não há mais nada sobre o crescimento do terrível monstro do fascismo nos Açores? Era uma pergunta. Sónia, o que podemos retirar daqui? Rui Rio e André Ventura estão tão concertados no discurso que até usam as mesmas piadas. Rui Rio ganha alguma coisa com isto, com o Acordo dos Açores? E já agora, Ventura ganha também, aliás, a Rio. Eu terei muita curiosidade em saber como é que corre a primeira sondagem a seguir a isto tudo, porque o que se nota no PST é que o PST está muito, muito dividido em relação a esta questão. Mas, por um lado, parece que eles não estão nada concertados e que ouves o Rio a dizer que só faz um acordo com o Chega se o Chega se moderar, e o André Ventura a dizer exatamente o oposto, que só faz um acordo com o PST se o PST se radicalizar. Portanto, parece que não estão a falar a mesma linguagem, mas depois parece que sim, porque parece que há algumas conversas e há uma revelação hoje no Expresso, para mim mais extraordinária do que se houve ou não conversas entre direções nacionais, é que o André Ventura deu a ler a Adão Silva, portanto ao presidente da bancada do PSD, a carta que escreveu a Pedro Catarino, que é o representante da República nos Açores, onde falava do acordo e dos temas que o PSD e o Chega tinham acordado. Portanto, isso é extraordinário, isso significa que alguma concertação há, não é? Mesmo que não haja ao mais alto nível, mesmo que Rio não se tenha nunca reunido com Ventura, que ele vem hoje dizer que não, de facto há ali alguma concertação. Mas o que eu acho e começo a perceber por algumas conversas é que se está a generalizar a ideia no PSD de que o Chega é a única oportunidade dos próximos tempos que o PSD tem de não deixar o PS eternizar-se no poder. E eu não sei se é exatamente isso que Rui Rio pensa, mas começo a perceber que essa ideia no partido tem seguidores e que o PSD olha para este caso dos Açores como uma espécie de oportunidade. E nesse sentido até achei interessante a forma como o Diogo Pacheco Amorim, que é um ideólogo e também um vice-presidente do Chega, se referiu a todo este assunto esta semana. Ele diz assim, e passo a citar: esta aliança pode funcionar como um teste, claro, uma experiência piloto. Não nos vamos comprometer com o sistema, mas vamos entrar na direita do sistema de forma a garantir que pode um dia haver uma maioria. Ou seja, numa altura em que o CDS está limitado a 1%, 2% nas sondagens, o Chega acha que já ocupou esse espaço e que um futuro governo de direita será entre o PSD e o Chega. O que é que Rui Rio pode ganhar com isto? Se isto for verdade, pode um dia chegar ao governo. Se isto não for verdade, temo que possa ser ainda mais engolido ou perder ainda mais votos para o Chega, precisamente. São José Almeida, estamos a assistir ao abrir de uma página à direita. É que mesmo pelo menos um subscritor daquele Manifesto 54 que saiu aqui no Público, da terça-feira, já veio dizer que aceita o apoio do Chega. Como dizia a Sónia, eu estou a ver isto muito estendido nas franjas pelo menos, dos militantes e simpatizantes do PSD, também do CDS. Estamos a construir, de facto, uma versão à direita do célebre habituem-se. As divisões não serão tão fortes quanto isso? Bom,
Eu já não acho que há distendimento em relação ao CDS, não há distendimento nenhum. Aí Desculpa. 50 dos 54 nomes que assinaram esse manifesto, eram do CDS. É verdade, mas viste que não eram da direção do CDS. Sim, mas de vários, e são nomes históricos no CDS e na direita e tem muita composição. Agora, o que eu penso é que, de facto, há uma fome de poder grande na direita portuguesa. E, portanto, ser conivente com quem quer que seja para chegar ao poder é válido. Agora, tem havido, da parte do PSD, pessoas com peso e com história no partido que têm falado, não é? José Eduardo Martins, Miguel Poiás Maduro assinavam esse documento. O José Pacheco Pereira foi muito contundente já em relação a esta questão. Hoje, o fundador e ex-líder do PSD, atual Presidente da República, teve uma tirada sibilina numa intervenção que fez agora à hora do almoço, no Luso, em que critica claramente o acordo, em que diz que os acordos são opções, não é? Têm benefícios e têm riscos. E consegue desmentir de uma vez só 2 jornais, que é o Observador e o Expresso, que dizem que ele não só teve intervenção no acordo, como pressionou para que ele existisse. Sim, mas voltando à questão de... Eu já é a terceira vez que vou dizer isto aqui assim. Há princípios éticos de um partido político em democracia que não podem ser ultrapassados. Eu sei que tem havido muito um ruído de fundo de querer equiparar o que se está a passar agora com o Chega e o PSD com o que se passou com o PS e o PCP. Eu começo a dizer que na altura eu critiquei o acordo de coligação à esquerda que António Costa fez, não só porque eu acho que quem ganha eleições, mesmo minoritário, deve governar, como critiquei a aproximação de um partido social-democrata, ou do socialismo democrático, a história do PS, a um acordo de governo com um partido que tem o programa ideológico e político do PCP e o do BE. Não obstante, qual é, para mim, a diferença aqui que torna isto mais grave? O BE e o PCP não são partidos antissistema. Têm lá no programa, o programa revolucionário, o BE já nem sequer fala em revolução no programa, mas têm lá o seu radicalismo no programa e o PCP tem a revolução no programa. Mas no seu discurso e prática política, eles nunca põem em causa a Constituição e o sistema político e o sistema parlamentar. E, por mais radicais que sejam nas propostas que fazem, cumprem as regras da civilidade democrática no sistema. O Chega não só tem um programa, que é um programa de extrema-direita, como tem um discurso de extrema-direita e defende coisas, quer dizer, para qualquer humanista, democrata, da área do PSD, já não histórico, mas também atual, que o PSD é um dos partidos que em Portugal sempre defendeu, até à última gota, a defesa dos direitos humanos. Fazer um acordo político, mesmo que seja uma aliança parlamentar ou receber o apoio parlamentar, dando contrapartidas e aceitando, porque houve ali um negócio para a revisão constitucional. Não é só como diz Moraes Charmente na entrevista ao Público, que o PSD não pode recusar apoios. Não pode recusar apoios. Mas não tem é que dar contrapartidas de ir fazer nos Açores ideias, medidas programáticas que acordou com o Chega. Pronto. E eu lembro, para voltar à questão dos direitos humanos, para mim é a linha d'água no PSD, e acho que a direção do PSD anda toda distraída, ou então não estão tão assustados de terem que ficar com o menino no colo, que nem abrem a boca, porque eu acho que isto pode levar à queda de Rui Rio, a prazo. É mais uma coisa que pode levar à queda de Rui Rio a prazo. Eu lembro que o Chega e André Ventura, que aliás, quando foi legalizado pelo Tribunal Constitucional, já não devia ter sido pelo seu discurso político anterior, e o Tribunal Constitucional não teve isso em atenção. Eu lembro que o Chega
é um dos partidos que devia, é o partido em Portugal, o único em Portugal, mas um dos partidos europeus xenófobos que defende claras medidas de discriminação com base em critérios étnicos. Isto é atentatório dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Chama-se racismo. Não é só racismo, é xenofobia, porque chega a ponto de os querer discriminar pondo-os fora. É mais do que racismo, é racismo e xenofobia. E mais que isso, o Chega é um partido que tem uma proposta de revisão constitucional em que defende a prisão perpétua, coisa que no PSD nunca vi ninguém defender. E antes, pelo contrário. E defende uma outra coisa que para mim também é uma marca d'água que separa o Chega e que devia separar o Chega do PSD, que é a defesa da castração física e química. São ambas bárbaras, mas ele aceita as duas. Inclusive o corte dos órgãos genitais dos homens. Seja qual for o crime, e eu volto a dizer que já o disse aqui, a pedofilia é o crime mais bárbaro que existe, mas a barbárie não se castiga com a barbárie. Defender a castração química ou física é uma barbaridade que qualquer pessoa minimamente civilizada mudava de passeio quando se cruzasse com alguém que defende isto. São José. Helena Pereira, entrevistaste no Moraes Sarmento para a Hora da Verdade, que é uma parceria do Público com a Rádio Renascença. Vimos como Sarmento compara o Chega ao BE e PCP. Esta vai ser a linha estratégica do PSD para acolher nos seus braços o Chega? E achas que vai custar caro nas eleições ou vai fazer de Rio Primeiro-Ministro? Bom, depois desta entrevista ao vice-presidente do PSD, para mim ficou muito claro que é a estratégia que o PSD vai seguir também a nível nacional, e mais que a direção do PSD não tem qualquer problema com isso, não, assume e não tem nenhum dilema moral, por muito estranho que possa parecer, porque aquilo que se percebe é pessoas como Moraes Sarmento também consideram que o Chega é um partido xenófobo e racista e não tem problema de negociar com ele. Agora vamos ver o que é negociar. O PSD argumenta que não é exatamente igual a relação que tem com o Chega do que, e poderá vir a repetir no Parlamento Nacional, que o PS tem com o Bloco e com o PCP, porque diz que, no fundo, porque o PS diz que o PSD não vai abdicar das suas propostas e não vai acolher propostas do Chega como o PS faz com propostas do PC e do Bloco. Estou a só repetir a argumentação que é uma espécie de cartilha que a direção do PC já tem muito clara e que segue para qualquer pergunta que seja feita sobre isto agora e no futuro. Eu acho que eles estão presos a essa cartilha e vão continuar a defendê-la até ao fim. E sim, parece-me que não sei se vão conseguir que Rui Rio desta forma chegue a Primeiro-Ministro, mas que vão tentar desta forma que Rui Rio chegue a Primeiro-Ministro. No caso das eleições nacionais, eu não sei se o PSD está a pensar fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS e com o PPM, uma coisa, não sei se vai por aí ou não. Do ponto de vista da aritmética e dos ganhos em termos de metodonte, está aprovado, os estudos provam que as coligações pré-eleitorais permitem a reforçar mais a representatividade depois na Assembleia do que uma coligação pós-eleitoral. Portanto, isso não sei. Agora, que depois os votos que forem necessários para, no fundo, tentar deitar abaixo um governo de esquerda com uma moção de censura, vingando aquilo que aconteceu em 2015 com o Passos Coelho, isso é certo que o PSD estará disposto a negociar com o PSD. Depois, usando esta palavra negociar, nessa altura o PSD dirá que não é bem negociar, que é só dar aquilo que já tem no seu programa eleitoral. No fundo, é dizer-nos, nós vamos conseguir que o Chega nos dê uma ajuda sem nós darmos nada em contrapartida. É isto que o PSD está a dizer. E é isto que está a tentar que nós acreditemos, que, a não ser que o Chega seja tão, não sei o que é de chamar a isso, porque isso não existe em lado nenhum partido faz um acordo em troco de nada, não é? Mas
Pronto. Mas há ali um lado, como dizia Lobo Xavier na circulatura do quadrado, não é? Mudaram de nome. Há um lado do Rio que também é um bocadinho Chega, não é? Em que ele quer diminuir os deputados, quer os lugares em Pois, branco. exatamente. Portanto, o programa Chega do próprio Rio pode ser dado ao Chega. Tudo democrático. Vocês estão a misturar. Não. Não estou a misturar. Atenção. Estava a dizer com aspas. Aliás, Posso dizer uma usando o coisa? argumentário do próprio Lobo Xavier. Atenção, a diminuição dos números de deputados é uma causa histórica do PSD em todas as revisões constitucionais, desde a Constituinte. Era um princípio do Sá Carneiro que a Assembleia tivesse menos deputados, e se a Assembleia diminuiu os deputados, foi por proposta do PSD sempre. Mas mesmo em relação a isso, o que Ventura diz que o PSD defende entre 180 e 90, hoje em dia na Constituição já estão 180. Portanto, nem nisso o Ventura é sério quando fala do assunto. Eu acho que não podemos acusar Rui Rio de ser pouco democrático nessa questão, porque isso é uma questão que vários partidos até já... Enfim, já se discutiu no Parlamento várias vezes. Podíamos ir buscar exemplos dele no Porto, na sua gestão na Câmara do Porto, que são menos democráticos, não é? Isso sim, eu não diria Chega, mas ele teve propostas relacionadas com a forma como tira os arrumadores das ruas do Porto, a forma como, enfim, como obriga como é que eu ia dizer, instituições culturais a fazer uma carta, um acordo de princípio de não criticarem a Câmara para receberem subsídios. Eu lembro-me de coisas assim vagamente, de coisas na Câmara que aí sim já autoritarismo. Chama-se autoritarismo, sim. Não é? Pronto, isso sim. E esses exemplos acho que vale a pena. Ele tem esse lado que vale a pena recordar. Mas só para terminar em resposta à Ana, o que a Ana estava a dizer ainda de Rio querer chegar a primeiro-ministro, eu só queria dizer que fiquei surpreendida por as vozes que criticaram este acordo vindas do PSD não serem tantas como estaria à espera ao primeiro dia, e portanto acho que no fundo Rio conta com mais apoio daquele que seria de supor para esta estratégia. E depois parece-me que eles entendem, a direção do PSD, que este resultado nos Açores, esta viragem que conseguiram forçar nos Açores seria um primeiro sinal para essa conquista de poder a nível nacional, a que seguirá as eleições autárquicas e depois umas eleições legislativas antecipadas. Eu acho que são estas as contas que eles estão a fazer e que, repetindo um bocadinho aquilo que aconteceu em 2000, quando Guterres era primeiro-ministro e depois houve várias derrotas a nível autárquico e acabou com eleições antecipadas. Eu acho que é um bocadinho esse cenário que a direção do PSD gostaria de tentar construir nesta altura. De braço dado com o Chega. Certo, segundo tema, estive a ler a deliberação da Comissão Nacional do PS sobre as presidenciais e vi lá que estavam 10 linhas de elogios a Marcelo e 3 palavras de elogio a Ana Gomes, distinta militante socialista. Sónia Sapaz, como interpretar isto? Apesar de não declarar apoio a Marcelo, como chegou a pensar fazer, o PS está mais com Marcelo do que com Ana Gomes, apesar dela ser uma distinta militante socialista e ele ser um distinto social-democrata? Olha, eu acho que o que essa declaração mostra é que, apesar de tudo, o PS está dividido e que ele não pôde deixar de fazer referência à Ana Gomes. Porque eu acho que eles quereriam deixar de fazer referência à Ana Gomes, mas sentiram que não era possível, porque o partido está, de facto, há uma parte do partido que está, de facto, com a candidata. E ele a direção não podia hostilizar a candidatura da Ana Gomes, se não queria que se pensasse que estava a dar o apoio, que esta reunião servia para dar o apoio a Marcelo, porque na realidade o que saiu dali não foi o apoio a ninguém, foi uma liberdade de voto, que é abrir a porta a qualquer apoio, consoante a pessoa. E eu até recordo, posso fazer aqui um resumo dos apoios, que não são só, dos apoios dos socialistas já declarados, que não são só a Ana Gomes e a Marcelo, também são a João Ferreira. Mas, por exemplo, o Marcelo tem consigo Vítor Ramalho, Augusto Santos Silva, Fernando Medina, Vieira da Silva, Edith Estrela, Paulo Pisco e Gonçalo Lopes, que é o presidente da Câmara de Leiria. Tens aqui alguns nomes sonantes, de facto.
E Ana Gomes também tem outros, que juntam a nova geração com uma geração anterior. Tem o Pedro Nuno Santos, o Duarte Cordeiro, o Ivan Gonçalves, que era o ex-líder da Jota, a Maria Begonha, que é a atual líder, Daniel Adrião, Tiago Barbosa Ribeiro, são todos de uma certa geração. E depois tem o Manuel Alegre, o João Cravinho, que são de outra geração. E depois ainda tens duas outras pessoas que já mostraram que apoiam o João Ferreira. É o caso da Isabel Moreira, do Ascenso Simões, como tu próprio escreveste, e de uma vereadora da Câmara de Lisboa, que é a Paula Marques. Portanto, é isso, é mesmo isso. O PSD está aqui numa grande divisão e se havia a tentação de dar o apoio a Marcelo, eu penso que esta Comissão Nacional o que mostrou é que não era possível. Pois, para não criar grandes decisões no partido. A minha dúvida será 50-50, acho que não, acho que essa divisão pende mais a favor de Marcelo, porque senão aquela deliberação, ou São José, ao aprovar aquela deliberação não fica claro para que lado depende a maioria da Comissão Nacional? Uma coisa é a maioria da Comissão Nacional. A maioria, claro, a maioria que aprova uma deliberação. Não, espera. A coisa é a maioria da Comissão Nacional. Eu lembro que antes da Comissão Nacional, na sexta reuniram as federações, à noite reuniu a Comissão Permanente, que fez a minuta daquele texto que foi à Comissão Nacional, depois reuniu no sábado de manhã a Comissão Política e à tarde a Comissão Nacional. Estes órgãos são todos compostos, há muito pouca gente que se repete nestes órgãos todos. Portanto, isto é muita gente de facto. Na Comissão Nacional, admito que a maioria, nem que seja por seguidismo do líder, que acontece sempre, não é? O chamado cimento do poder. O líder, quando está, é a linha dele que prevalece, que tenda e venha a apoiar e a votar em Marcelo. Mas eu lembro que o PS não é só os órgãos dirigentes, não é? E eu penso que Ana Gomes terá também, e sobretudo ao nível das bases, bastantes votos das bases do PS, das estruturas do PS e do eleitorado do PS. Agora, para mim é muito claro que isto não é uma questão que vá dividir em coisa nenhuma o PS. É nada. Não há um confronto neste momento que passe por dentro do PS. Marcelo não é do PS, é do PSD. Portanto, essa questão não penso que se coloque. Agora, que a maior parte da Comissão Nacional aprova aquele documento e que a direção do PS, no momento em que o PS é governo e tem como interlocutor o Presidente da República, seja elogioso, isso para mim parece-me bastante normal, não vejo aí nenhuma questão de fundo. Helena Pereira, Marcelo pode ainda sonhar com os 70% de Soares em 1991 ou Ana Gomes vai atrapalhar, como me dão a entender aqui a Sónia e a São José? Eu acho que mesmo antes bastante. Ana, acho que mesmo antes da Ana Gomes se afirmar como candidata presidencial, Marcelo podia só sonhar, mas nunca seria possível os 70%. Vamos lá ver. Marcelo é muito popular e é muito apreciado à esquerda e à direita como nunca nenhuma pessoa ou personalidade do PSD terá sido antes. Mas ele foi eleito com 52% dos votos, ou seja, ele foi eleito com menos votação do que o Cavaco foi reeleito. Portanto, estamos a falar de alguém que, em termos de urnas, não teve assim um score tão fantástico que lhe permita, de repente, saltar de 52 para 70. Portanto, mesmo sem Ana Gomes, eu estou convencida que não teria 70%. Claro que com Ana Gomes terá menos do que aquilo que podia ter se não houvesse um candidato da área da esquerda, porque realmente, comparando o panorama, comparando a Ana Gomes com a Maria de Belém Roseira ou a Sampaio da Nóvoa há 5 anos, eu diria que para o eleitorado de esquerda, Ana Gomes é capaz de ser um bocadinho mais entusiasmante do que foram estes candidatos. Por último, só fui a ver aqui, espreitar as sondagens, quanto é que as sondagens estão a dar nestes últimos mês e meio. Houve 3 sondagens num espaço de mês e meio.
e o máximo que dá é 65, há uma que dá 65% para Marcelo, 61, 56, e numa delas Ana Gomes aparece com um máximo de 7%, ou então na casa do 12, 10%. Mas eu acho que ainda falta algum tempo, estou curiosa agora para ver as próximas sondagens, mas mais uma vez respondendo diretamente aos 70%, pronto, foi um sonho, é só isso. Ok. Por isso, deixa-me dizer só uma coisa. O que os livros dizem e os peritos de sondagens dizem é que o presidente incumbente, no início de sondagens, no início de uma campanha, tem o máximo das sondagens, a partir daí 10. Portanto, normalmente em sondagens é assim. Portanto, se ele conseguir os está perdido os 70%, o resto... Conseguir voltar aos 65% que já teve nas sondagens será quase um milagre. Ok. Eu acho que destas que eu citei, a mais recente é a que dá 61, é do meio, por acaso, portanto... Ele tinha bons resultados, a altura em que ele teve melhores resultados é quando ainda não tinha adversários. Eram no éter, mas na verdade ele também ainda não é candidato. Vamos para o terceiro tema. Sónia, o Primeiro-Ministro veio dizer ontem que a ordem era mesmo para ficar em casa. Veio repetir, não foi a primeira vez que o disse, é o certo. Mas insurgiu-se contra o comportamentos, aspas, abrir aspas, criativos, fechar aspas, e contra quem também andava focado, abrir aspas, nas exceções, fechar aspas. Isto era só para o Pingo Doce? Eu não te iludas, eu acho que isso era para muita gente. Era para o Pingo Doce e para quem para quem prometeu que abriria as portas às 6h30 no fim de semana, mas também era para os jornalistas que estão sempre a perguntar pelas exceções e a escrever sobre as exceções, etc. E também era para a população em geral, para quem de facto anda sempre à procura da exceção para se esgueirar e para ir ao supermercado, fingir que vai ao supermercado e vai fazer outra coisa. Enfim, acho que era para toda a gente. Ele nos últimos tempos, e se calhar para mostrar que é um democrata, ele tem tentado sempre apelar à responsabilidade dos portugueses, não é? E esta declaração dele é mais uma vez nesse sentido. Agora tu perguntas, isso está a resultar? Pelos vistos não é? Ele já não está a resultar, já se passou a altura em que bastava apelar à responsabilidade dos portugueses, é preciso ser mais duro e de facto nos outros países o que tem estado a dar resultado, e já há alguns sinais nesse sentido, são os confinamentos gerais, curtos mas gerais, e em Portugal não se quer ir por aí porque de facto percebeu-se que dá cabo da economia e porque também o que se percebeu é que esses confinamentos são um tratamento, mas não são a cura. Assim que acaba o confinamento, voltam os números a subir e, portanto, andamos aqui ninguém tem a solução ideal. Mas eu gostava muito que isto fosse lá democraticamente pelos apelos à responsabilidade e fiquem em casa, mas não estou a ver as coisas a acontecerem dessa maneira. E pegando um bocado na tua ideia, se isto não está a resultar, estamos a um passo do confinamento total, São José? Eu penso que não estamos a um passo, estamos a uma semana e pouco, não é? Não estamos a um passo, estamos a um palmo. Pensei que ias dizer isso. Não, quando for renovado o estado de emergência no dia 23, eu penso, aliás o Primeiro-Ministro ontem anunciou, será introduzido uma gradação mais fina de situações e de medidas para os concelhos com mais casos, os médios e os menos, e penso que muita da medida passará pelo confinamento total. Eu nestas questões do equilíbrio entre economia e saúde pública, eu penso que em Portugal se está a dar muita importância à economia e que se está, ou pelo menos a imagem que passa, a desvalorizar a saúde pública e as vidas. E penso que o que os números apontam para as próximas semanas
em números de novos casos por dia de mais de 10, 11 mil e de mais de 100 mortes por dia, tornam isto uma preocupação nacional. Eu sei que as pessoas em Portugal há uma grande especialidade que é o chique espertismo. O país está cheio de chiques espertos. Eu já ouvi várias pessoas esta semana dizer: não faz mal, eu vou antes do meio-dia e levo a escova de dentes, um pijama e uma muda de roupa e fico lá a dormir, não é? Portanto, bem podem fechar os restaurantes, que os convívios familiares vão passar para dentro de casa e os convívios com amigos. Pronto. Porque as pessoas, de facto, não têm muita noção do que é viver em sociedade e respeitar os outros. Que uma pessoa queira morrer, eu estou nas tintas, o suicídio é livre. E se queres andar a infectar, até pode andar aí a visitar doentes Covid em casa, estar 15 minutos ou meia hora com eles para apanhar. Agora, as pessoas não têm o direito de contaminar outros. E isso, eu penso que em Portugal, as pessoas têm uma grande dificuldade em respeitar a vida em sociedade. E temo que só com o confinamento mais brutal, com mesmo com as lojas todas fechadas, aí as pessoas não têm para onde ir, não é? Não têm para onde ir, que é o que vai acontecer sábado à tarde e o que vai acontecer domingo à tarde, não é? Pronto. Olha, como é que é o congresso do PCP que está marcado para o fim de semana 27, 28, 29 de novembro? É assim, o PCP já anunciou, já há notícias sobre isso, de que vai reduzir os delegados de 1.200 para 600. Mesmo assim, eu acho que o PCP não perderia nada em ter adiado o congresso. Porque o PCP, o que estava previsto para este congresso, que era a substituição do secretário-geral, tudo indica que se mantém a indicação de que não haverá substituição por agora do secretário-geral. E, portanto, não há nada de muito essencial para o partido que seja obrigatório realizar o congresso. E há uma questão que é a imagem pública, a percepção pública do exemplo da política, que seria importante o PC ter feito o que fez o Bloco de Esquerda, que adiou já para maio, o que fez o PS, que adiou logo em março, adiou para depois, e depois acabou por adiar, agora diz que é depois das presidenciais, e não sabemos quanto depois das presidenciais, não é? Porque a pandemia na próxima primavera ainda vai estar cá. Portanto, eu acho que era uma questão de bom senso e uma questão até de imagem pública do PC, de responsabilidade pública e cívica, ter também adiado, porque, repito, não há nada de fulcral para a vida do PCP que tenha que ser decidido em congresso com urgência. Ainda hoje, em entrevista ao Observador, o Jerónimo de Sousa disse que não, que isso não vai acontecer, que seria o mesmo que proibir. Portanto, não me parece que haja intenção. Eles vão fazer o congresso, mas não deviam fazer. Sim, mas ontem o Tenho uma sugestão. Eles podiam fazer o congresso, mas num dos conselhos que não estivesse confinado. Era tão mais simples. Sim. E deve haver vários no Alentejo, por Ainda exemplo. há! Mas ainda ontem o Primeiro-Ministro foi questionado sobre isso no final da conferência de imprensa, em que apresentou as novas medidas e aumentou em 77 os conselhos mais confinados. E ele disse que não era cedo para falar sobre o assunto, porque o estado de emergência só ia até dia 23 de setembro e o Congresso realiza-se depois disso. Portanto, ele não quis dizer nem que sim, nem que não, nada sobre o assunto. Exatamente. Helena Pereira, António Costa assumiu culpa pelos erros de comunicação. Quem tem errado mais nos últimos tempos? É o Costa ou ainda é a Graça Freitas? Eu acho que os dois têm errado. Estamos a falar aqui de duas coisas diferentes. Primeiro, Graça Freitas, porque faz muita confusão. Eu acho que se está a passar alguma coisa de grave na Direção-Geral de Saúde, porque tem havido várias mudanças ao nível de quem trata os diretores de serviço de informação, análise e estatística. Tivemos em junho e voltámos agora a ter em setembro e outubro mudanças de pessoas. E lembro que há 3 semanas que não se conhecem os dados por concelho, ou seja, estão a fechar-se concelhos, a acender semáforos, por assim dizer, vermelhos, sem que saibamos exatamente quais os números de cada um dos concelhos. Portanto, enquanto isto não se souber, eu acho a coisa mais grave, que é isto põe em causa a própria credibilidade da informação da DGS e convencer os portugueses da necessidade de tomar estas medidas, se não se sabe com que base é que se está a trabalhar.
Os autarcas do Porto já começaram a pedir a cabeça de Graça Freitas esta semana, o Rui Moreira e também o Eduardo Vítor Rodrigues, que é do PS e que é presidente da Assembleia Metropolitana do Porto, porque diz que também os próprios autarcas não sabem os verdadeiros valores, os dados dos seus próprios concelhos. Portanto, da parte da DGS, acho que isto é o que está a correr pior. Do lado de António Costa, é assim, fez uma conferência de imprensa à meia-noite de sábado, teve durante a tarde reunido no PS para tratar dos assuntos presidenciais e começou um Conselho de Ministros já depois das 6 da tarde, um Conselho de Ministros determinante para tomar medidas, e por isso é que acabou a falar aos portugueses tardíssimo e não se, lamento, mas depois veio acusar a comunicação social e as pessoas de andarem à procura de exceções, mas foi o próprio Primeiro-Ministro que não explicou bem as medidas no sábado, e perguntaram das exceções, ele dizia que não ia haver exceções e depois no outro dia já havia. Portanto, isto tudo nasce desse mal entendido. Cada vez António Costa tem sido das pessoas que têm falado melhor nas intervenções públicas que tem feito sobre a Covid, mas porque se calhar preparava com mais tempo as coisas, e esta semana não é isso que tem estado a acontecer, e também custa-me dizer isto e criticar, porque é muito complicado a questão da Covid e também pôr em causa aquilo que nos dizem, porque ainda contribui mais para as pessoas cumprirem menos as recomendações, mas aquilo tem que ser afinado, e a responsabilidade última, quer seja da mensagem política, quer seja dos dados que a DGS devia dar e não dá, é sempre do poder público, do poder político, ou seja, o governo tem o poder de demitir ou não a Diretora-Geral de Saúde, portanto a responsabilidade é sempre política, portanto acaba sempre por ser cobrado ao Primeiro-Ministro. Bem, ficamos hoje por aqui e até para a semana. Obrigada. Adeus. Boa tarde. Boa semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.